mas ela não está juntamente com vocês, né? Porque ela disse que é impossível não me escutar. Onde ela estiver dentro de casa, ela me escuta. Então, ela disse que está tranquila em relação a isso. Estou pensando em colocar o rostinho dela aqui participando. Então, vamos lá. Preste bem atenção. Paul Ruff diz uma coisa bem interessante, que em todos os textos, quer dizer, em tudo aquilo que a gente entende como canonicidade, a gente consegue encontrar Cristo. Ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento é a preparação de Cristo, os 4 evangelhos é Cristo veio, o livro de Atos é a proclamação do Messias, as epístolas gerais e pastorais é a explicação da obra de Cristo, e o livro de Apocalipse é Cristo em breve retornará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a ideia que permeia dentro do próprio texto, até dentro das exegeses que a gente vê. Tanto Caio quanto as outras pessoas que estudaram comigo, e eu falei aqui em alguns momentos, a gente trabalha com a ideia do L. Gelsenkirchen, que é a história da redenção, que se divide, que é a ideia de uma teologia propriamente bíblica, como de Grauschus, né, e até o próprio Gerhard von Rad, o próprio Moisés Silva também trata dessas questões. L. Gelsenkirchen é a tradução de uma palavra alemã que quer dizer história redentiva. No livro, na Patrística Pré-Nicéia, do questão do Geraldo Mello, ele diz uma coisa bem interessante falando acerca da patrística. Patrística, vocês sabem, que é a teologia que parte dos pais da igreja, aquele que sucederam, não como uma sucessão apostólica, apregoado pela igreja ortodoxa e católica, e até algumas churches, né, da anglicana, mas essa questão de sucessão apostólica não, mas que eles sucederam os apóstolos, principalmente com relação às polêmicas que existiam dentro da igreja e guardiões, no caso da sã doutrina. Eles dizem que tudo que acontece entre nós é uma ordus salutis. O que é ordus salutis? É uma intervenção de Deus que leva à salvação. Veja só, as exegeses ditas pelos apóstolos para consubstancializar a obra salvífica de Cristo, você pode ver que o livro de Atos, as epístolas de Paulo e as epístolas gerais sempre traz um cunho cristológico muito alto. Não sei se vocês já perceberam. O apogeu dessas questões cristológicas no apóstolo Paulo, a gente vê isso em Colossenses, no próprio Filipenses, em Romanos também, né? Porque é aquilo que está em Gálatas também, é que está muito em debate, é a pessoa de Cristo. É aquilo que Calbart disse. Calbart disse o seguinte: me diz a tua cristologia, que eu vou dizer quem você é. É onde a ciência e a história se unem. É onde a filosofia e a teologia se unem. É onde a alma do homem e o Espírito de Deus se unem. É a questão da política que se une para que a gente possa entender e consubstancializar essa ideia de Cristo. É aquilo, e eu termino dizendo essa parte introdutória, que Billy Graham disse. O maior feito do homem não foi pisar na lua. O maior feito que já existiu na Terra foi Deus se transformar em homem e pisar aqui nessa terra cheia de pecado. Essa é a ideia de Billy Graham. A gente vê isso sempre das questões cristológicas, desde resoluções de problemas triviais, como na carta aos Coríntios, por exemplo. Eu não sei se eu fiz isso aqui com vocês, eu fiz isso agora no outro curso, tá certo? Quando Paulo vai tentar responder as questões das divisões e dos grupos sectários que existiam dentro da igreja de Corinto, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, ele cita Cristo de forma direta ou de forma indireta, com os pronomes relativos, mostrando a importância de Cristo no seio da igreja e também para a vivência. A ideia da ideia cristã é a encarnação de Cristo na nossa prática. A prova disso, quando foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos? Alguém se lembra aqui? Isso está dentro da Bíblia. Hã? Som? Vocês estão me escutando? Sim ou não? Vocês estão escutando, amados? Eu estou escutando, professor. Tá ótimo o áudio. Eu só não estou respondendo. Não, isso Eu é não porque está sei. devido às Mas tarefas, né? escutando eu Eu sei estou. que tem essa dicotomia aí, escutando aula e trabalhando também, não é isso?
Não, na verdade eu estou escutando aula e tomando conta do pequeno. Ah, tá certo, então. Mas eu estou escutando direitinho, Pronto, então sim. vamos lá, vamos lá. Vocês lembram de onde está essa passagem? A primeira vez que os discípulos eles foram chamados de cristãos, vocês lembram? Está lá em Atos, capítulo 11, verso 26, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. O engraçado disso tudo é que os discípulos, eles recebem essa nomenclatura, sabe aonde? Em Antioquia da Psídia, que depois vira até uma escola catequética na patrística, a escola de Antioquia, e a ambiência da qual não é um reduto de judeus, mas uma cidade portuária que conseguem enxergar Cristo na vida dos apóstolos e dos próprios discípulos. Por quê? Na ortopraxia, na prática, na praxis deles, eles encarnavam Cristo no seu dia a dia, né? Embora que os judeus tivessem uma expectativa muito insuficiente com a questão da messianidade de Cristo, mas, enfim, esse é realmente o Messias do qual viria aqui ao mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Minha luz desligou aqui. Então vamos lá, deixar a luz para lá. Até então tudo bem, Caio? Está tudo ok por aí? Os demais? Então vamos lá. Tudo ok, professor. Estou só aqui na escuta, viu? Estou aproveitando aqui, Então, fazendo um trabalho algum de vocês aí pode ler essa questão dessa basilaridade do que é cristologia? A cristologia é uma parte da teologia cristã que estuda Jesus. Ela se ocupa de diversos aspectos, dentre os quais poderíamos sublinhar, sobretudo, a sua natureza, se divina, humana ou as duas, o seu papel na redenção humana, a relação entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Pronto, cristologia são duas palavras, né? Logia quer dizer estudo. Cristo fala do Cristo mesmo, do Messias do qual nós conhecemos. Ela se ocupa em diversos aspectos. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, Caio. Né? A gente vai ver isso aqui bem em breve, entendeu? A gente vai falar das questões cruciais, das questões da nomenclatura e da questão do monotriplex, né? A nomenclatura em relação aqui, meus amados irmãos, ao nome de Cristo, essa aula, essa perspectiva inicial é sobre uma questão mais apologética. Eu não sei se os demais, não sei se vocês viram falar sobre essa questão do nome de Jesus e da problemática que se tem em relação a essa perspectiva, tá certo? Eu não sei se vocês viram essas questões em relação a Cristo, sim ou não? Eu já ouvi falar algo mais ou menos do tipo que a pronúncia do nome tinha a ver com porco ou cavalo, alguma coisa assim. E veja, Ou que o começo do nome tinha a ver com Júpiter. Alguma- não, mas é tinha- verdade, tinha- estou rindo é porque é verdade. Mas aí, assim, como a gente, nós cristãos, utilizamos o nome Jesus como sendo o Salvador, o Messias, eu não dei ouvido a isso, não. É porque eles cometem alguns erros crassos, tá certo? Que a gente vai ver agora. Por exemplo, é porque eu não tenho como fazer isso aqui no teclado do computador, mas vejam só. O nome de Jesus não quer dizer Deus porco ou Deus cavalo. Isso tem nada a ver. Isso é uma questão, isso é uma teorética da conspiração. E quem fala isso são as pessoas que glamoralizam-se, dizendo que sabem um pouquinho de hebraico, de grego, mas as pessoas que fazem isso, essas pessoas não conhecem o mínimo do que estão falando. São doutores sem literalmente não saberem de absolutamente nada. Isso aqui no Brasil é normal, já que o analfabetismo funcional consome a massa anuviada de 60% dos alunos, que nem entendem o que falam, nem falam do que entendem. Tem essa síndrome, né, de um certo conhecimento, mas nada mais do que uma conjectura de pessoas jactas, soberbas, filáusias, das quais não sabem o que está falando. O nome Jesus, em grego, é Jesus. O que é que acontece?
A teorética é a seguinte: vocês já ouviram falar de Jerônimo, que é um dos pais da igreja, que faz a primeira tradução, que é a tradução da Vulgata Latina. Vocês já ouviram falar nisso, né? Vocês já ouviram falar da Vulgata Latina, que é a tradução oficial da Igreja Católica. Diz a história que Jerônimo aprendeu no meio do caminho com uma pessoa sobre o hebraico, e assim ele traduziu o Antigo Testamento para o hebraico, e depois ele possuía também um conhecimento de grego e traduziu essa questão da Vulgata Latina. Enfim, com relação a essa tradução, o que é que se diz? Para amainar o poder pagão, ele coloca uma tradução que é Jesus, né? Jesus, ou Jesus. Veja, é a junção do J, como foi colocado aqui, do J, que significa de Júpiter, e Jesus, literalmente, é a junção do Deus Trovão. Ele quer colocar, dizendo isso, que Jesus é uma nomenclatura, uma corruptela pagã, dizendo que é o Deus Trovão. Só que os gregos, eles dizem que ele já tinha errado, porque Jesus, essa nomenclatura, está em relação ao nome de Hiera, que é amante de Zeus, e Sus vem da palavra Zeus, quer dizer amante de Zeus, acerca do nome Jesus. Só que eles cometem um erro muito crasso em relação a isso. Por quê? Porque quem traduz o nome Jesus não é nem um gentil, nem tão, lógico, né? Nem gentil e nem Jerônimo. Quem traduz o nome Jesus, você sabe quem é, do Antigo Testamento? Eu não. Pelo silêncio, não. Quem traduz são os judeus da Septuaginta. Septuaginta é quando se fala em grego. A Septuaginta é chamada de a tradução dos 70. Eu vou mandar alguns livros para vocês. Tem um de Ezequiel Soares, que trata muito bem isso, tá certo? É um livro simples, acho que não chega nem a 100 páginas. Eu vi até alguns vídeos recentes dele, que ele é destro nisso. E, além disso, a Septuaginta, tá certo? Ou tradução dos 70, ou é chamado da tradução de Alexandria, visto que, porque ela é traduzida lá na Biblioteca de Alexandria para pertencer. Lá na Alexandria tinha uma biblioteca que tinha todos os livros do mundo, os mais importantes, inclusive não poderia faltar a Torá, que era o livro especial dos judeus. Inclusive, nos últimos 30 anos, para vocês que não sabem, eu acredito que vocês saibam, existia uma comunidade de judeus em Elefantinas, eu acho que é esse nome, que ficava perto de Alexandria, que inclusive tinha até uma réplica do Templo de Jerusalém. Mas, enfim, a gente não vai tratar sobre isso aqui. Preste bem atenção. Quem faz a tradução são os judeus e não são pagãos. São as pessoas da própria Septuaginta. O que é que acontece? O nome Jesus é a tradução do nome. Porque Josué, com o passar do tempo, é do nome Josué. O nome Josué, quando é em Josué, capítulo 1, verso 1, o nome é Yehoshua Benum. E Yehoshua quer dizer Deus salva. Depois do exílio, o nome Josué aparece em Neemias, capítulo 8, capítulo 7. E quando fala o nome de Josué, ele diz, acontece uma questão que a gente consegue uma abreviação, que é Yehoshua. E Yehoshua quer dizer Deus salva. Quando vai para a tradução da Septuaginta, vem a tradução que é o nome Jesus, que é um iota. No caso, o Luciano não estudou grego ainda, não foi, Luciano? Não, professor. Eu vou colocar, presta bem atenção, eu vou colocar aqui, eu vou digitar aqui do lado, tá certo? Preste bem atenção, porque no meu olhem para as mensagens de chamada, tá certo? Fica... A tradução é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora? O nome é esse. Tá certo? Jesus, que nós, no grego, ficou Sus. Só que eles dizem o seguinte, tem um grande problema, que o nome Jesus, quando você tira a parte, eles vão dizer que o prefixo é o ie e o sufixo é sus. E quando vai traduzir para o aramaico, eles vão dizer que sus vai dar igual
cavalo. Ie quer dizer Deus. Jesus quer dizer Deus cavalo. Só que tem outro problema terrível, principalmente basilar, com erro crasso, sabe de quê? De separação silábica. Tanto Caio, que estou comigo, como as outras pessoas, sabem que o radical da palavra, a declinação, não se dá por ie, como eles dizem que quer separar. É ies, us. A separação fica assim, eles separam assim. Deixa eu mostrar para vocês. Eles dizem que a separação é assim. Só que a declinação do grego não é as três últimas palavras. A separação no grego é assim, ó, silábica. Perdão. É ie, sus. Porque eles dizem que a separação começa com um sigma, dizendo, né, do Jesus, para literalmente dizer que quer significar cavalo, só que não é em grego, é em aramaico. Só que tem outro problema. Existem mais de 600 palavras que têm essa terminação sus. Por exemplo, aurasus, ourasus, que significa colar de ouro. Quer dizer, se colocar a parte final do sufixo, vai dizer colar de cavalo, é? Não tem nada a ver. Isso é um erro totalmente crasso. E quando se vai traduzir, veja só, quando vai colocar SH para dar sus, em hebraico, só que o nome Jesus, em hebraico, vou colocar aqui em hebraico, a parte é um sim. O sim não é traduzido por SH como eles colocam. O que é traduzido por SH, como eles dizem, é o samek. Só que o samek, que é essa letra aqui que eu vou mostrar para vocês, esse samek não aparece o nome Jesus ou Yesuas, não aparece. Isso é outro erro caso que eles cometem. O que eles estão fazendo são erros semânticos continuados para dizer literalmente que aquilo que está na Bíblia é errado e o nome de Jesus é pagão. E eles dizem o seguinte, nome próprio não pode traduzir. E eles vão dizer que Deus só pode salvar vocês se literalmente você pronunciar o nome de Jesus ou o nome de Deus de forma correta, como eles dizem. Só que não existe nenhum documento, tanto veterotestamentário, tanto do Novo Testamento, que traga essas palavras literalmente como eles colocam. Não existe. Os textos mais antigos que se tem até hoje, do Antigo e Novo Testamento, do Antigo Testamento, remetem ao segundo século, que foram encontrados lá nas cavernas de Qumran. E do Novo Testamento, o texto mais antigo que foi encontrado no ano de 83, no rosto de uma múmia, um pedaço do livro de Marcos, foi em 83 depois de Cristo. Até então, é inexistente qualquer fonte documental daquilo que essas pessoas estão dizendo. Nada mais, nada menos. Sabe o que é isso? Isso é uma teoria da conspiração. Eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês e, por favor, me respondam. Por exemplo, eu estou na praia. Vou para a praia, minha esposa, e eu vou tomar um banho de mar só. Quando eu chego na praia, vou tomar banho de mar. Quando eu chego lá, eu estou morrendo afogado. E vocês sabem que existem partes aqui da SDS que, como os bombeiros, são especialistas em resgatar pessoas numa situação tão tétrica quanto essa. O que é que acontece? São os bombeiros. Quer dizer, se eu estiver chamando, dizendo assim, PM, policial, venha me salvar aqui que eu estou morrendo afogado, gritando lá. O bombeiro, ele não vai me socorrer porque eu chamei ele de policial? Sim ou não? Oh. Som. Deixa eu repetir a pergunta aqui. Eu estou na praia, estou morrendo afogado lá no mar, em Boa Viagem, não em Piedade, que tem tubarão. Estou lá morrendo afogado. E existe um bombeiro que é especialista em fazer pronto-socorros em relação a isso para a pessoa não morrer afogada. Se eu gritar, policial, venha me salvar, ele vai deixar de me salvar porque eu estou chamando ele de policial ou não ter chamado de bombeiro, ou ele vai me salvar? Sim ou não? Mas ele vai salvar. Mas veja, se isso acontecesse com relação ao nome de Jesus, veja só, essa é uma teoria recente, de mais ou menos
mais ou menos de 70 anos ou 60 anos. Isso aí já foi enterrado há muito tempo, e aqui no Brasil existe um reavivamento desse entulho de lixo lexicográfico e semântico. Veja, se uma pessoa sendo homem vai salvar outra, porque não está chamando o nome correto, imagina Deus. Deus, biblicamente, ele é inominável. Isso é chamado de apofagismo positivo. Porque, veja só, quem é que dá o nome das pessoas? Por exemplo, quem colocou o nome de Caio? Foi o pai dele. Quem colocou Luciano, da irmã, todo mundo. Quem coloca são os pais. Pergunta que não quer calar. Deus tem pai? Não. Claro que não. Não. Claro que não. Essas nomenclaturas que Deus dá é literalmente só para ter uma questão de relacionamento homem. E quando a pessoa diz isso, você coloca potência passiva em Deus. Você sabia disso? Porque Deus só vai poder fazer alguma coisa com relação à sua providência em relação à minha resposta. É o que eu falo. Então, Deus está esperando que eu faça alguma coisa para ele poder agir. Isso é chamado, isso é contra a imanência divina e a providência divina. Como o próprio Justino Mártir vai dizer que a providência de Deus é tão violenta na historicidade, perdão, quem disse é Orígenes, no livro Contra Celso, que até os fios brancos da nossa cabeça estão contados. Essa ideia de nomenclaturalizar Deus, ou a questão do tetragrama, que é Yod, Re, Vav, Re, essa nomenclatura que existe, se perdeu com o passar do tempo, literalmente porque os judeus, depois do exílio, ficaram com medo de pronunciar a questão do tetragrama, que tem tudo a ver com essa verborragia que as pessoas estão glamoralizando, dizendo que conhecem o nome de Deus. Está totalmente errado. Você só é pegar os nomes, os 3 principais livros que aparecem muito mais, o tetragrama, sabe quais são? Jeremias, Salmos e o livro de Deuteronômio do Antigo Testamento. Os livros pós-exílicos, aí você pega Esté, não tem uma vez citado. Você pega o livro de Esdras, também não tem citado. Você pega os demais livros que são pós-exílicos, como os profetas, não falam tetragrama, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, porque caiu em desuso. Por isso que eles utilizam a nomenclatura chamada de Hashem, que é a ideia do eterno, para não ferirem o nome de Deus, porque muitas vezes eles já fizeram isso antes ao exílio, e nem por isso Deus não deixou de atuar. Se você pegar o texto mais antigo, são os manuscritos de Qur'an, que eu acredito que vocês saibam o que são isso. Lá nas cavernas de Qur'an, foram encontrados, o nome de Deus, ele é falado ele é escrito em palo-hebraico, literalmente, com medo as pessoas de escreverem, de colocarem alguma nomenclatura errada acerca do nome de Deus. Essa glamoralização acerca do nome de Jesus e acerca desse suposto tetragrama do Yud, Re, Vav, Re, isso aí dá-se só simplesmente por uma questão de ego, de soberba. Quem faz isso, essa questão do exclusivismo, isso aceita literalmente outra coisa. Todos eles negam a questão da trindade. Eles só estão fazendo literalmente o que já foi combatido na historicidade da igreja. Eles vão dizer, como eu tinha até ele dizia que era, né? Descendente de judeu que trabalhava comigo na empresa, e ele dizia que Jesus é uma divindade menor do que o Deus Pai veterotestamentário. Sabe o que ele está cometendo? Ele está cometendo o erro de Orígenes, que fez a mesma coisa lá no século III depois de Cristo. É aquilo que Howard Marshall, que escreveu o prefácio do livro Heresia da Ortodoxia, vai dizer que as seitas nada mais é do que elas serem desenterradas e colocadas uma nova roupagem e são propagadas como verdade. Simples assim. Quem faz isso dizem que quer defender o nome de Deus, mas impõe a Deus uma potência passiva. Como diz François Turretin no Compêndio de Teologia Apologética, ele vai dizer: Deus é inominável. Simples assim. Isso que é chamado de apofagismo positivo. Embora que a gente veja a nomenclatura de Deus, que ele mesmo falou em determinados pontos, aquilo é só por analogia, é uma questão de identificação em relação aos outros deuses e nada mais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Caio, vocês que estão aí escutando a nossa aula, pode perguntar, a hora é essa. A hora é essa, meus amados. Caio, quer falar alguma coisa?
Não, professor, por enquanto não. Deu para entender aí, amados, essa questão? Sim, Tem certeza, Luciano? Quando for perguntado, né? com certeza, professor. Tô aprendendo, viu? Devagarzinho aqui. Tá certo. É o Mas seu... lembrem-se, preste bem atenção. Preste bem atenção. Sim, Essas aulas estão gravadas, viu? Estão sendo sim, gravadas. Se senhor. quiser rever, qualquer coisa, perguntou no grupo, a gente está ali para responder. Tá certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o que nós chamamos de monostriplex. Vocês sabem o que é isso, né? Monostriplex é a ideia dos que nós chamamos dos três ofícios de Cristo, tá certo? Os três ofícios de Cristo. Na próxima aula a gente vai falar, agora não, na próxima aula, sobre a eternidade de Cristo, sobre as questões dos concílios acerca da pessoa de Cristo, e a gente vai falar algumas questões das nomenclaturas que indicam Jesus como Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá certo? E a gente vai falar também sobre a questão do anjo do Senhor, algo bem novo, diferente daquilo que é falado convencionalmente dentro dos cursos de teologia. Então vamos lá. Monostriplex é a ideia dos três ofícios de Cristo. Quais são os três ofícios de Cristo? Tá aí. Eita, coloquei dois. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Quais são os três ofícios de Cristo, amados? Sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, rei, profeta. Por que essas questões dessa expectação? Se eu consigo aqui editar. Sacerdote, rei e profeta. Por quê? Hein, Caio? Eu tô lendo. É um livro muito bom. Eu tenho PDF, esse aqui, ó. Tá dando pra, tá mostrando, tá, vocês estão vendo aí? O livro é esse aqui, ó. Cristologia do Antigo Testamento. Cristologia do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. De Oscar Cullmann. Embora ele seja universalista, tá certo? Mas tem algumas coisas que são de suma importância. A gente vai começar pelo cargo de profeta, tá certo? Eu coloquei o sumo sacerdote aqui, mas a gente vai começar pelo cargo de profeta. O que é um profeta, meus amados irmãos? As qualidades inerentes ao profeta. Qual é? Quais são essas qualidades? Rapaz, vocês hoje estão de jejum, é? Hein? Profeta, no Antigo Testamento, que é a ideia que dá-se acerca da pessoa de Cristo, a primeira coisa, o profeta, como de John Eaton, citado por Grant Osborne no livro Espiral Hermenêutica, existem algumas características que se dão pelas questões do profeta. Uma delas é que todo profeta ele é levantado biblicamente num tempo de crise. Ele é levantado, todo profeta ele é levantado numa época de crise. Pergunta que não quer calar. Cristo foi levantado em um tempo de crise ético, moral e espiritual, sim ou não? Acredito que vocês sabem que sim. A minha internet tá boa aí, amados? Tá todo mundo me escutando, né? Embora vocês estejam calados, tá todo mundo escutando, né? Estamos, professor. Olha, quando o senhor fala, a gente tem que escutar. A aula é muito boa, viu? Mas vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo aí na minha tela, mas veja só. O profeta, ele é levantado em tempo de crise. Na teologia do Segundo Templo, que nós chamamos de período intertestamentário, existia uma crença de que o que é chamado de silêncio profético. A prova disso é que no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, tá certo? Mas está lá, Judas Macabeus, ele procura um profeta para saber a vontade de Deus, como contra-atacar e realmente se eles iam ganhar em relação a Antíoco Epifânio, que tenta destruir Jerusalém na revolta dos Macabeus. O profeta, o modelo, o arquétipo do profeta no Antigo Testamento, quem é? É Moisés.
Moisés é o grande profeta. E ele diz em Deuteronômio, capítulo 18, verso 4, que Deus iria suscitar um profeta semelhante a mim, e a este ouvir. O profeta, né, como Moisés ia ser o arquetipo, que seria levantado, nós vemos que veterotestariamente a pessoa que tem uma grande intimidade com Deus, da qual ele chama de amigo, é Moisés. Por isso que a grande expectação, e ele é um legislador por causa disso, né, ele se torna legislador, grande legislador, e até vira metonímia no Novo Testamento, é porque Moisés, ele dá as leis de Deus, literalmente, e ele intercambia a vontade de Deus diante do povo. Todos os profetas que foram levantados, eles foram levantados para demonstrar a vontade de Deus diante ao povo. A diferença do profeta e do sumo sacerdote é que o sacerdote representa o povo diante de Deus e o profeta representa Deus diante do povo. O profeta, segundo eu li na Bíblia hebraica, tem uma parte lá que é um rabino que fala sobre isso, o profeta ele é diferente de todas as pessoas, porque o profeta não tem direito de comer na hora que ele quer, de pensar na hora que ele quer, de dormir no momento que ele quer, porque a qualquer momento Deus pode acioná-lo para que ele possa fazer, indicar a obra dele como ele quiser. Só é ver os modelos dos profetas do Antigo Testamento que a gente consegue ver. Profeta no original hebraico quer dizer Nabi, que vem de uma tradução que em alguns momentos é a questão da êxtase profética, que vocês veem isso muito em Ezequiel. A mão de Deus estava sobre mim, a mão me direcionou, eu tive uma visão. E essas questões do profeta, que a gente vê no Antigo Testamento, elas se proporcionam de frente na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo revela qual é a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus que Jesus expressa claramente? Qual é a vontade de Deus? De que todos se voltem para Deus. João 14,6. Qual é o meio que as pessoas se voltam? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo profeta ele tem um poder do Espírito Santo sobre a sua vida, como designação e separação de diante de Deus. Você pega o batismo de Jesus, você vê uma pomba, o Espírito Santo no formato de uma pomba, cai sobre o ombro de Jesus e escuta-se uma voz dos céus, que é Deus fazendo uma exegese, que Deus utiliza Deuteronômio capítulo 18 e Isaías 42. Isaías 42, Deuteronômio 18:4. Este é o meu filho amado, a este ouvi. Jesus está sendo batizado, nada mais nada menos, pelo maior profeta que já existiu, saindo da sua própria boca, que é o próprio João Batista, que é o seu primo, que ele vai endireitando o caminho para apresentar Jesus. Nesse caso, lá em Lucas capítulo 4, verso 17, quando Jesus entra numa sinagoga, como naquela sinagoga na época, as pessoas que tinham mais conhecimento davam-se uma oportunidade para que aquelas pessoas fossem falar em nome de Deus, que é chamado de pararrachá, uma porção das Escrituras, é dado propositalmente a Jesus, Isaías capítulo 61. O que é que diz Isaías capítulo 61? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou para libertar os cativos do cativeiro e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus se senta, Jesus só atende dizendo, e esse dia se cumpre hoje. Lá em Atos 10, 38, Pedro falando acerca de Jesus, ele diz o seguinte, como o Espírito de Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa ideia que os apóstolos entendem, que Jesus é o profeta, da qual estava prometido, existe o que nós chamamos de tensionamento profético da restauração. Você pega o Salmo 74, há uma pergunta retórica dizendo, quando o Senhor levantará profetas? O Senhor não está nos escutando? Por quê? A ideia do profeta é dizer que Deus estava falando com o seu povo, literalmente, e querendo o direcionar. Nós vemos isso em todos os profetas do Antigo Testamento. Algumas características que são vistas nos profetas. A primeira delas, nesse sentido, é ter uma mensagem de arrependimento. O que é que diz lá em Mateus 4,17?
arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o que Jesus diz. A senha para que as pessoas possam se voltar para Deus é a ideia da metanoia, é a mudança de mente, é que as pessoas retornem para Deus. Você vê isso em João Batista, você vê isso lá no próprio profeta Miqueias, você vê em Oséias capítulo 14, verso 1, que vai dizer: pelos seus próprios pecados, ó Israel, vocês estão caídos. Você vê isso em Lamentações 3:39, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15, dizendo que dava-vos pastores segundo o meu coração, que apacente o meu povo e se voltem para mim. Você vê isso em Ezequiel, que Ezequiel ele é designado por Deus para que as pessoas no meio do cativeiro, as pessoas possam literalmente se voltar para Deus. Você vê isso no autoprofetismo, né? Que é Isaías, que é chamado de autoprofetismo no livro de Stanley Ellis, que são profetas que são levantados simultaneamente para que as pessoas se arrependam. Isaías, capítulo 1, verso 16, vinde e argui-me, diz o Senhor, se os vossos pecados forem vermelhos como a escarlata, eu transformarei brancos como a lã, é o texto que está dizendo, e alvo como a mais alva neve, que é a mesma coisa que a gente vai ver na mensagem de Jesus, da purificação e desses ritos que faz com que as pessoas se voltem para Deus. Isso é uma das grandes características. A segunda característica de um profeta é prever o futuro. Jesus previu o futuro, meus irmãos. Sim ou não? Sim. Aonde? Por exemplo, em Jerusalém. Tanto da queda de Jerusalém como o seu retorno. Os sinais que Jesus disse, que seriam gerações. Lembrai-vos da mulher de Ló, que é a mesma coisa no dia do Senhor. Depois vai dizer que serão como nos dias de Noé, a mesma coisa. E lá em Lucas 24, 12. Por causa da multiplicação da iniquidade dos homens, o amor de muitos esfriarão. As questões das pestilências, as questões de fenômenos naturais que iam acontecer, que antecediam a vinda de Cristo. Por isso que qualquer coisa que acontece, até tem aquele filme Em Nome da Rosa, que é de Humberto Eco, que ele trata muito bem naquele filme, não sei se vocês já assistiram, que começa a morrer pessoas dentro do monastério e as pessoas começam a pregar o livro de Apocalipse, como aconteceu hoje, no apogeu que a gente viu da pandemia aí do coronavírus. É prever o futuro. E em terceiro lugar, qual é uma das características dos profetas? Depender exclusivamente de Deus. Literalmente. Embora aqui Jesus, sendo Deus, ele dependeu exclusivamente de Deus. Você vê isso na vida de Elias. O que é que diz na vida de Elias? Quando ele profetiza que não vai chover, Deus disse a ele: você vai para Sarepta, para uma viúva lhe sustentar. Eliseu era um mega empresário do ramo bovino, não era isso? Um agricultor de ponta. Ele mata as 12 juntas de bois, e ele vai agora depender exclusivamente de Deus. Você vê Moisés, né, que depende de Deus, inclusivamente pela questão do maná, que era uma comida que era dada, fora as questões, né, de água que batia na rocha, água que saía, e outras coisas mais. O próprio profeta Oséias, né, que vai depender de Deus. Amós, que vai também depender de Deus. Da mesma maneira, Jesus Cristo depende exclusivamente de Deus. Jesus deixa claro lá em Mateus 6, do 25 ao 33, que todas as pessoas, né, devem depender de Deus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem com o vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento? Não é o corpo mais importante que os vestidos? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Pode vós, com toda ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Por quanto aos vestidos, porque andais preocupados, olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam, porém vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes. Se Deus, pois, que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E não andeis inquietos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aí Jesus termina dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis com o dia de amanhã, e deixe cada dia com o seu próprio mal. Jesus não somente dependeu exclusivamente de Deus para as coisas mais triviais, como ele disse que a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, mas também, além de ensinar, ele viveu totalmente, embora que sendo Deus, dependendo da provisão de Deus exclusivamente. Isso é muito interessante. E o último momento é uma mensagem de esperança no futuro. Cristo deixou uma mensagem de esperança no futuro, amados? Sim ou não? Se for, me diga qual é. Me digam qual é. Opa! Mateus 25, fala de quê, amados irmãos? Hein, amados? Mateus 25, fala de quê? Mateus 25 fala da parábola dos bodes e das ovelhas. Não é isso? Os bodes, eles vão para onde? Jesus só não deixou uma mensagem de esperança, literalmente, enquanto ele viveu, né? Mas deixou até uma mensagem de esperança, que é o livro de Apocalipse. Que a ideia do livro de Apocalipse é nada mais, nada menos do que uma ideia de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a ideia que a gente vê ali. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pelo sangue de Cristo nós vencemos o mundo. Mesmo acontecendo a grande tribulação, a grande perseguição, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tem até um livro de tem até um livro de William Hendricks, nós somos mais do que vencedores, por isso que essa é a mensagem de esperança do livro de Apocalipse. Mas em Mateus 25, Jesus deixa bem claro que serão separados os bodes das ovelhas. Os bodes vão para o lugar da onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. E nós, os cristãos, estaremos à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, assentado com Ele, gozando da eternidade. Essa é a mensagem de expectativa, literalmente, das questões relacionadas a Jesus, uma mensagem de esperança no futuro. Pegue Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, ele vai dizer que o homem piedoso fugiu, não existe mais. Ele vai dizer que a situação é tão agônica que o príncipe inquire suborno e o rei aceita. Ele vai dizer que cada um busca o outro como uma rede. É o texto que está dizendo isso. Ele vai dizer que a situação é tão terrível que os inimigos do homem são de dentro da sua própria casa. Aí no capítulo 7, verso 7, ele diz assim, eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor me ouvirá. E ele vai dizer que Deus irá lançar no mar do esquecimento todos os pecados e vão viver dias tão maravilhosos como os dias que as pessoas, os israelitas, tinham saído lá do Egito, vendo as maravilhas de Deus. Isso é um apontamento de esperança, apontando para Jesus, que é o profeta escatológico, e Jesus também replica isso na expectativa dos santos. Lembra daquilo que François Turretini disse? Que a teologia se divide em teologia natural, supernatural e beatífica. Teologia natural é a teologia que a gente vê através da natureza. A supernatural é através da revelação. E a teologia beatífica é a teologia dos santos. Que os santos conhecem Deus de forma mais plena, porque essas pessoas já gozam da eternidade. Isso é a expectativa de todos os crentes, que Jesus disse lá em Mateus 24:12, que por multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a ideia, a perspectiva metafísica que vai muito mais além do que uma ótica
imediatista horizontal desta terra. É a expectativa no futuro, na bordas do cordeiro. A bordas do cordeiro, que é positivada também na parábola das 10 virgens, a gente vê claramente a analogia de um casamento, de uma festa, onde a gente vai posar na eternidade. Por isso que Cristo traz essa mensagem de esperança, que vai muito mais do que as 4 paredes e esse torrão de barro do qual a gente está. Tá certo assim? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês hoje estão tão caladinhos, vai acontecer alguma coisa, seus irmãos? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a questão do nome profeta. Algumas vezes a Bíblia traz o termo vidente. Será que é a mesma coisa? Profeta é vidente? Que é o Roé. O vidente, você vê isso mais em Samuel, não é isso? É, Samuel e Crônicas também. Por quê? Porque na questão de Samuel, é porque tem algumas pessoas que são praticantes de necromancia. Mas a questão do Roé é a ideia da visão, de ver as coisas no futuro. Entendeu agora? Essa é a ideia. Tá certo? Aí, Sim, entendi. veja só. Os próprios mestres da justiça, você já ouviu falar do mestre de justiça da seita de Qurã? Sim ou não? Acredito que não ouvi falar não. Não, né? A gente tem coisa que a gente só vê por aqui mesmo, né? Então vamos lá, nem o pessoal que já fez, nem o irmão Luciano, nem o irmão Raquel, nunca ouviu falar disso, não? Eu já ouvi falar do Corão, mas a seita, não. Porque na seita tem uma coisa chamada de mestre de justiça. Tem até um livro de Israel Corré, acho que eles estão dele, que é o Messias antes de Jesus. O pessoal sempre em Jesus, as pessoas sempre têm essa perspectiva. Existia um mestre de justiça. O mestre de justiça era como se fosse um profeta que dava a interpretação coerente, porque era assim. Lá existia também o manual de Damasco, né? Algumas coisas com relação a isso. O manual de disciplina que existia lá, enfim. O que é que acontece? O profeta, querendo ou não, é ele que põe a revelação de Deus no lugar. O que é que acontecia? Tem uma metodologia chamada de Pechar, que é um método hermenêutico, principalmente na teologia do Segundo Templo, que era o seguinte: pegar os textos de forma literal. O mestre de justiça, que era o cabeça da seita dos essênios, era também chamado de mestre profeta. O que é que se dizia? Ele dava a interpretação correta para revelar a vontade de Deus. Por exemplo, e os textos deles, que ele lia, eram a escatologia imediatista. Sabe qual era? Por exemplo, você pega Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1 vai dizer que vem um povo do norte que quer destruir o povo que tem os dentes cerrados. Quem é esse povo que Abacuque está vendo? Quem é? Se eu não me engano, é o Babilônio. São os babilônicos. Mas na interpretação dele, porque eles diziam que a ideia é que o pessoal tinha se corrompido, principalmente no período dos Macabeus, porque os Macabeus, eles abrirrogam para si um título de existente de sumo sacerdote e rei. Rei poderia até ser, mas sumo sacerdote não, porque eles não são da tribo de Levi. O que é que acontece? Eles diziam o seguinte: não, esse pessoal que vem do norte não são os babilônicos. Sabe quem são? Os romanos. Porque o mestre de justiça, ele não pode fazer isso, ele não está designando a vontade de Deus, porque primeiro Deus fala com ele para depois falar com o povo. Por exemplo, existe nos livros apócrifos uma coisa chamada o Testamento de Levi. No Testamento de Levi, a expectativa acerca do profeta, sabe o que era do Messias? É que ele seria o renovador da lei. Veja, já numa perspectiva daquilo que Moisés tinha dito. Agora a questão da renovação é porque a antiga não ficou velha não, tá certo? Digamos que é uma amplitude em relação àquilo que foi dito. Jesus faz isso, sim ou não? Sim, faz. Aonde? Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha de Jesus lembra Moisés lá no Monte Gerizim, Deuteronômio capítulo 28. A mesma coisa. Só que é uma questão mais curta, mas de uma proeminência muito grande, que aclopa todas as pessoas. E vejam, a esperança é escatológica na maioria delas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual era a expectativa dos judeus em relação à terra? É a terra
literalmente o território, o quadrante de Israel ou a terra futura? O quadrante de Israel. A expectativa é futura. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. É escatologia. Eles estavam tão esfuzientes com a expectativa de um profeta. Quem é o profeta que aparece? Eles identificam perguntando se ele realmente era aquele que havia de vir. Quem é? O primo de Jesus, que é João Batista, que Oscar Kuhn vai dizer que ele podia ter até alguma aparência com João Batista, né? Nessa expectativa. Mas João Batista deixa claro em Mateus capítulo 3, verso 11, que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que é Ierhurosterais, Ierhuroteros, quer dizer, muito mais poderoso, é aquele que há de vir, é muito mais poderoso. O Ró é Romenos, aquele que tem todo o poder, que realizará coisa muito maior do que o próprio Messias. Essa é a ideia. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus, essa expectativa, esse tensionamento messiânico. Depois você lê um livro de Von Hard, que é o livro Messias do Antigo Testamento, que traz essa expectativa, literalmente, sobre a questão do tensionamento do profetismo. Existia já essa ideia dessa reconstrução. E Jesus, veja, o apóstolo Paulo e os demais, eles conseguem enxergar isso em Jesus pela sua fidelidade àquilo que está nas Escrituras. Cristo não alterou nada que estava nas Escrituras, nem anulou nada. O que não é que anulou, entrou em caducidade. Em direito tem até isso, entra em caducidade determinadas documentações. Não existe mais validação, porque aquilo se cumpriu na pessoa de Cristo, como a gente vê claramente lá em Hebreus capítulo 8, que a sombra das coisas era literalmente Cristo. Professor, Oi. Quando você fala essa questão de Cristo cumprir isso, eu me lembro que eu estava lendo sobre Craig Bomberg, ele fala na introdução hermenêutica que... Bomberg ou... São três autores, introdução e interpretação bíblica. Craig Bomberg, William Cray e Robert Ribord Jr. Robert Jr., ele fala algo bem interessante, que em Cristo se cumpre todo o sentido escatológico dos profetas, né? E como Cristo ele representou todo o alinhamento escatológico. Claro que os profetas eles têm um teor escatológico, você vê isso muito na questão do gênero literário que cada um apontou. Isso até no livro de Oscar Kuhn vai falando que assim, existia um dos livros apócrifos que era o seguinte: o mesmo espírito que esteve nos profetas, ali já era Cristo. E esse despertamento, nessa completude dos profetas, se cumpre na pessoa de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um apócrifo, tá certo? Isso é nos apócrifos eles diziam isso, né? Que esses profetas que profetizaram, literalmente era Cristo que já está profetizando, utilizando eles, até chegar no ponto mais alto da revelação, que é o próprio Cristo. A gente vê isso lá no livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, os profetas, pelos pais, nos últimos dias, Deus falou pelo seu filho. Até o miserável do Bart Ehrman e o demônio lá do Rudolf Bultmann, né, mesmo não acreditando, por serem semi-ateus, eles vão dizer que Cristo era um profeta escatológico judeu do primeiro século. Até identificam isso na maneira de Cristo, principalmente no que tange a escatologia e revelar a vontade de Deus para que as pessoas se voltem para Deus, ele sendo o próprio Deus. Muito bem colocada essa sua questão aí, Caio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Por exemplo, até com relação às analogias de Jesus, lembra do que Jesus fala? O que é que Jerusalém faz? Mateus 23, 37. Mata os profetas. Na parábola da vinha, lembra da parábola da vinha? Que o pessoal arrenda a vinha ao seu senhor, e quando ele vai enviar mensageiros, ele vai matando os mensageiros. Os mensageiros são quem? Os profetas veterotestamentários. E no último eles matam o filho, que é Jesus. Porque na ideia do vinhateiro, eles não, vou enviar meu filho só assim, eles têm piedade, eles fazem pior. Eles matam. Literalmente, matar os profetas é uma auto-identificação de Jesus como os profetas do Antigo Testamento. Mais alguma coisa aí?
Preparem-se que na aula de Antigo Testamento a gente trabalha muito a teologia do Segundo Templo. Muito. Professor, o livro que o senhor tinha indicado do Antigo Testamento, o autor é Paul o quê? Paul Ruff. Ruff? Eu citei dois aqui, eu citei três no caso. Eu citei Paul Ruff, eu citei Stanley Ellison, né? Stanley Ellis e citei Gerhard von Rad. Eu mando para o grupo lá esse livro, tá certo? Ah, o senhor já tinha mandado esse livro, foi? Mas eu mando de novo. É o Pentateuco de Paul Ruff. Eu mandei até hoje. Eu não mandei só ele, não. Mandei até que eu não sabia. Ele tem uma introdução à teologia, literalmente. Paul Ruff foi missionário, né? Ele tem uma introdução à teologia evangélica em espanhol. Eu mandei aí para vocês aí. Minha esposa, de vez em quando ela lê algumas coisas em espanhol, a gente vai aprendendo com ela algumas coisas. Recebeu tanto livro que tem que selecionar o que vai ler. Não, É mas muito material mesmo, muito eu, bom. eu nem mandei ainda para você não ter susto. Eu vou mandar 3.000 livros aí para vocês. Vou contar aí quantos livros eu vou mandar. Eu vou mandar 3.000 livros aí para vocês. Porque, querendo ou não, se você tiver, não é? Se vocês tiverem não gosto de ler em PDF. Eu já me acostumei. No computador me acostumei tranquilo, porque eu trabalho lendo PDF no computador, né? Agora no É? celular eu ainda tenho um pouquinho de Deixa, dificuldade. mais na frente, né? Compra um tablet maiorzinho, né? Já que tem essa dificuldade, um tabletzinho ali. Eu tenho um iPad, mas meu menino tomou conta. Ei, já tomou por herança, né? É. Mas, enfim, essa questão é muito importante. A gente tem que estar lendo. Lógico que assim, cada um depende do seu trabalho, né? Como assim, meu trabalho não é tão pesado, né? Eu sou vigilante lá e, enfim, a gente dá uma lida lá em algumas coisas, né? A gente vai se preparando para poder da melhor maneira possível. A gente tem que lembrar daquilo que Spurgeon disse. More na Bíblia, mas visite bons livros. É bom você ler, principalmente assim, de ortodoxo, Paul Ruff, Stanley Ellis, Gerhard von Rad, von Brunier e outras pessoas assim. Agora, assim, o mais pesado que eu acho assim, que é um dos livros mais importantes é a Teologia do Antigo Testamento de Bruce Walther. Eu vou mandar para vocês também, que é Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Tem um que é fácil do Novo Testamento, que é do Antigo Testamento Novo, que é Bill Mosen, mas assim, ele tem algumas coisas assim que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele trabalha assim com a crítica da religião. Não da literária, mas uma crítica da religião de método de comparação. Aí, pegar um camarada aí que gosta de falar o nome, dizer que Jesus é um nome pagão, ele vai gostar. Então, vamos lá. Essa é a primeira parte aí. Com relação a essa questão do profetismo. Tranquilo aí, amados? Como profeta. Agora, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, viu? Sem problema nenhum. Já que não, o segundo ponto que a gente vai falar é sobre a questão do sumo sacerdote. Deixa eu só deixar um adendo aqui para vocês. Aparece aí. Essas questões veterotestamentárias é que literalmente apontam para a pessoa de Cristo, tá certo? Fiquem cientes disso. E, assim, a metodologia, a abordagem de interpretação, principalmente dos apóstolos, nossa, qual é? É a perspectiva do... Eu estou conseguindo chegar direito aqui. É a perspectiva, viu, a ideia tipológica, tá certo? De forma ortodoxa. Se eu coloquei isso aí com relação à questão de Jesus, é porque, infelizmente, a gente vê muita gente sendo atacado sobre essa questão. Tá certo? Sumo sacerdote. O que seria o sumo sacerdote tipologicamente? Vamos lá. O sumo sacerdote, os sacerdotes do Antigo Testamento, como eu acabei de falar, eles trabalhavam com a ideia, algumas principais questões. Eles trabalhavam para o ensinamento do povo e perpetuação da lei, escrevendo e ensinando, e também a questão de serem mediadores entre Deus, quer dizer, entre o povo e Deus, e Jesus cumpre isso. Se você vê nas questões do sumo sacerdote, que é o chamado de Kohen Gadol, tá certo? Que era totalmente consagrado a Deus, em grego é archireus, né? Archi, né? O de arche, que quer dizer o primeiro, né? Archireus, da questão do sacerdote. O sacerdote é uma figura essencialmente judaica.
né? Não parece supérfluo, no entanto, consagrar aqui ou falar sobre as questões dos títulos cristológicos. Mas, dentro do judaísmo, o judaísmo ele não vivia sem sacerdócio. Veja, ficou sem profeta e ficou sem rei, mas na época eles não ficaram sem sacerdotes. Veja que coisa interessante. Porque entendia dessa figura ideal dentro do próprio judaísmo. Veja, os sacerdotes, biblicamente, eles são instituídos. Qual a tribo que toma conta disso, hein? Levi. Que é o tribo de Levi. Levi no original quer dizer o quê, meu irmão? Levi no original quer dizer unir. Literalmente. Veja, unir o povo diante de Deus. Existia uma liturgia totalmente pesada em relação a isso, tá certo? Existia essa liturgia pesada, que era uma celebração, principalmente nas festas. As principais festas, como são? A principal é a festa de Yom Kippur, festa de Páscoa e outras coisas mais, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes. Mas veja, a ideia do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele é o capitão, ele é a égide, né, da questão dos sacerdotes de Deus, ele é a figura central, correngador. O sumo sacerdote ele tinha uma placa de ouro na cabeça que iluminava de longe, principalmente nas liturgias quando se tinha um sol. Qual era o nome que se tinha lá? Kodesh Adonai, que significa santidade ao Senhor. Santidade numa perspectiva principalmente de separação a Deus. Essa é a ideia. Veja só, o sumo sacerdote, dentro das liturgias, ele oferecia um sacrifício fora, né, no altar, para a purificação dele do povo, e ele entrava no lugar que nenhuma outra pessoa entrava. Qual era o lugar? Santo dos Santos. Santo dos Santos. Lá, no Santo dos Santos, era onde as pessoas pediriam perdão a Deus. Literalmente. Ele chegava com a mão melada de sangue e aspergia o sangue na tampa da propiciação, que tinha 2 anjos dos querubins com as asas voltadas para dentro da arca da aliança. O que é que acontecia? Os ritos existentes com relação a isso, o sumo sacerdote ele era o mediador. Só que Cristo, ele é sumo sacerdote não da ordem levítica. Qual é? Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Davi profetizou no Salmo 110, verso 4, que é o salmo mais citado no Novo Testamento, que se diz o seguinte: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque ele era o quê? Sacerdote e rei de Jerusalém, rei de justiça, que depois a gente vai ver sobre isso. A ideia, literalmente, é que Jesus, ele trabalha como mediador entre a figura do povo e Deus. Desde as suas orações, existe o que nós chamamos de oração sacerdotal, de João capítulo 17, que Jesus diz no verso 20, eu não oro somente por estes, mas por aqueles também que vão de vir, que somos nós. Não é? Essa é a ideia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, Cristo, literalmente, é ele, só ele que pode fazer com que a gente possa adentrar no Santo dos Santos, que literalmente é no mundo onde está a presença de Deus. Veja, a partir do sacrifício de Cristo, quando Cristo diz, está consumado, o que é que acontece no Santo dos Santos no templo? O véu se rasga de alto a baixo. Esse véu tinha uma espessura de 25 centímetros de largura, totalmente entrançado. Nem se juntasse 12 cavalos da alta estirpe, conseguiria rasgar aquele véu de tão bem costurado que ele era. Veja, nem isso conseguia rasgar. Quando Jesus grita, tetelestai, está consumado, e Jesus entrega o seu espírito,
a Deus, o véu se rasga de alto a baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, mostrando literalmente que é uma ação direta de Deus entre os homens. Veja, embora que ali já não tivesse mais a Arca da Aliança, mas era um lugar que uma vez por ano o sumo sacerdote, na festa de Yom Kippur, adentrava ali para pedir perdão em nome do povo. O que é que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai. E ele é a propiciação não somente dos nossos pecados, mas do mundo todo. Veja, Jesus não só se identifica como sumo sacerdote, mas Jesus também se identifica como o templo. Vocês sabiam disso? A maior tipologia do Antigo Testamento, uma das maiores, sabe qual é? É o tabernáculo. Você sabia disso? O tabernáculo, ele tinha quantas madeiras, estacas de madeira? Vocês sabem? 70 estacas de madeira. Ele era todo branco, tinha uma entrada que só adentrava os sacerdotes e o sumo sacerdote. Quem estivesse fora não poderia entrar. O altar de bronze era feito para quê, meus amados irmãos? Para oferecer o quê? O sacrifício. Depois vinha a bacia com água. A bacia com água era o quê, amados irmãos? Para que eles pudessem se limpar do sacrifício que eles tinham feito. Depois ele entra no lugar santo, que é de 9,20 metros. Nesse lugar santo, o que é que tem lá, amados irmãos? Tem a mesa dos pães, não é isso? Sem fermento. Tem a lâmpada, que é o menorá, com 7 hastes. Depois tem um altar de ouro, que é o incensário. Depois vem a arca da aliança. Tudo isso aponta para a pessoa de Cristo. Altar de bronze. Cristo é o quê? João 1, 29. João Batista vê Jesus e diz: Tu és o cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo oferece um sacrifício, como diz Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Depois, a bacia. O que é a bacia? Que é a lavagem da água, que é o quê? A purificação. Quando nós acreditamos em Cristo e desacreditamos em nós aceitamos o sacrifício vicário de Cristo. Depois, nós entramos no processo de regeneração, que é isso que diz lá em Tito, capítulo 3, verso 5, pela regeneração da água do Espírito Santo. Depois, o que é que tem lá no santo lugar? A mesa do pão da propiciação, da providência de Deus, que Jesus disse que também era o pão vivo que desceu do céu. Depois também, vem as lâmpadas, porque Jesus é a luz do mundo. O altar de ouro. Por que o altar de ouro? O altar de ouro é onde ficavam as orações. Cristo, as nossas orações são em nome de quem? De Jesus. E o santo dos santos, veja, poder, primeiro é o perdão dos nossos pecados, depois a purificação, depois é o poder de Deus que a gente adentra, que é esse santo lugar, que é essa representatividade. Depois o santo dos santos, que é a presença de Deus e a sua obediência. O altar, veja a arca da aliança, totalmente de ouro, para mostrar a realeza de Cristo, de uma árvore que não tem nó, que ela é feita totalmente. Veja, os anjos estão com a cabeça voltada para dentro, tem a vara de Arão, o sumo sacerdote. Jesus tem um pão, para lembrar da providência no deserto, porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, e existem as tábuas dos 10 mandamentos. Quem foi o único que cumpriu os 10 mandamentos? Quem foi? Quem foi? Cristo. Tudo isso aponta para Cristo como sumo sacerdote, como Kohen Gadol. A prova disso que Jesus disse o quê? Lá em João capítulo 2, ele disse que derrubava o templo e depois de 3 dias o levantaria novamente. Por quê? Porque literalmente Jesus é o sumo sacerdote. É ele que nos leva até Deus para que tenhamos perdão dos pecados e também a purificação da nossa alma. Por isso que Jesus é o Ruiotupeu, o Filho de Deus, o Filho maduro de Deus em relação a tudo isso. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote.
Alguma pergunta, amados irmãos? Você sabe por que tinha 70 colunas estacas de madeira? 10, biblicamente, não é todas as vezes, nem a numerologia, nem Guimarães. 10 significa obediência. E 7 é o número da perfeição. Cristo é, literalmente, aquele que obedece e aquele que é o homem perfeito, como a expressão filho do homem, utilizada por Lucas inúmeras vezes. Alguma pergunta? Vocês estão caladinhos hoje, é sexta-feira, né? Sextou, né? Na teologia. Vocês estão caladinhos aí. Então, vamos lá. O último ponto aqui que a gente está mostrando ainda aqui. Deixa eu ampliar aqui essa aqui. Tá mostrando a tela, né? A tela, Tá né? sim. Está mostrando. Então, vamos lá. O último ponto é a questão do rei, que a gente vai tratar aqui hoje. Rei, que no original quer dizer Meleque, não é? Em latim quer dizer Rex, né? Por isso que é Tiranossauro Rex, né? Essa ideia do rei, daquele que tem o poder, aquele que tem a priori. Veja só, Jesus é o rei prometido de Israel. Eu falei aqui sobre Mateus já. Qual é o dos 4 evangelhos, né, dos 3 evangelhos sinóticos, que trata Jesus como rei? O evangelho de quem? Mateus. De Mateus. Você sabe por quê? Existe 14 gerações de 14 mais 14 gerações ali, na introdução, na genealogia de Mateus. Vocês sabem? Porque diz assim o texto? Em Mateus capítulo 1. O que é que diz lá? Biblos genesios Jesus Cristo, huios Davi, huios Abraão. Bíblia, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você sabe por que essas expressões aqui? Essa expressão, filho de Davi, filho de Abraão. Só uma dica de grego, tá certo? A expressão huió, você sabe por quê, né? Porque em grego existem 2 expressões para filho, téknos e huió. Téknos é o filho criança, literalmente, e huió é o filho maduro. Só para a guisa de tradução, por isso que ele coloca Jesus aqui como huió. É a questão da matureia precisa acerca da sua genealogia. Vocês sabem por que essa questão está aqui? Filho de Davi, filho de Abraão. São as 14 gerações, é professor. Você está falando sobre isso. Fala sobre as 14 gerações, né? São 14 gerações, porque o nome de Davi em hebraico dá 14. A soma dele. A gematria. Que é a gematria. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas acontece isso. 14. As letras em hebraico de Davi. Dalet, Vav, Dalet. Dalet é 4 e o Vav é 6. Tem 2 Dalet, 8 mais 6 dá quanto? 14. Por isso que ele vai dizer que Jesus, veja, mostra o livro de Mateus Jesus como rei, por quê? Quer apresentar isso como o rei dos judeus, isso a gente vê na questão da crucificação de Jesus, o próprio Herodes vê isso colocando o nome de Jesus, tanto em aramaico quanto em grego, como em latim, tá certo? O rei dos judeus no ato da crucificação. Você vê isso também na paixão, lá, naquilo que a gente chama lá, quando o pessoal, hosana nas alturas e paz entre os homens, Jesus entra em cima de uma jumentinha, a partir de Mateus capítulo 21, que todo rei, ele adentrava acima de um cavalo, né? Jesus, da forma de um rei humilde, ele entra em cima de uma jumentinha, mas no caso, literalmente aqui, é porque essa soma de 14 é igual ao nome de Davi, que é o rei mais amado da história de Israel, por isso que a bandeira de Israel tem o que dizem que é a estrela de Davi. Abraão, por quem Abraão estava profetizado que dos nomes deles viria um rei, de Davi, porque Davi é o arquétipo imperial, monárquico da historicidade de Israel. Mas, e tem um livro de Tom White, né? Deus como Rei. Jesus é o rei restauracionista de Israel. Observa, de Davi, que é o ponto mais... De Abraão até Davi, o ponto mais alto do império, Davi é o melhor rei. De Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. Do exílio da Babilônia até Jesus, mais 14. É como se fosse assim. Tem a ascensão do reino até Davi, depois tem a queda, o exílio,
e depois tem a sua ascensão. Literalmente, a sua grande ascensão a partir de Cristo, porque Cristo é realmente o restaurador de Israel. Por isso que a genealogia de Mateus é diferente da genealogia de Lucas. Essa é a ideia. Vendo Jesus como rei, isso é de suma importância, porque após o batismo de Jesus, eu até citei esse texto aqui, quem vai dizer isso é Robert Molson, ele tem um comentário no livro de Mateus, até o próprio William Hendricks também. Qual é? Jesus está pregando sobre o reino dos céus. E o reino dos céus chegou. Mas qual é a senha para entrar nesse reino? É o que eu falei aqui outrora como profeta. É a questão do arrependimento. Mateus, capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O livro de Mateus ele é preparado para mostrar a extensão do reinado de Cristo. Por exemplo, quais são as primeiras pessoas que são impactadas pelos milagres de Jesus? A partir do capítulo 8 de Mateus. Mateus, capítulo 8. O leproso é o primeiro. Por quê? Porque estava mostrando os milagres no livro de Mateus, quer mostrar que o reino dos céus literalmente chegou e ele está atuante, né? Ele está nessa questão dessa imanência diante da sociedade. O leproso, porque literalmente a questão do leproso, porque ele é uma pessoa que vivia marginalizada pelas pessoas. Por isso que Jesus curou aquele leproso. Depois ele cura nada mais nada menos do que o servo do centurião romano. Isso é algo impensável. Isso é impensável. Isso é impensável. E vou te explicar por quê. Porque principalmente pelo tensionamento estressante que existia entre os romanos e os próprios judeus. Jesus fazer isso é como se dissesse que Jesus estava errando. Mas não, ele estava mostrando que a salvação também se dava a essas pessoas. Depois você vê e observa isso na designação que ele faz. Você pega em Lucas 10, 19. Eis que vos dê poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, a qual danos algum lhe fará. Porque um rei, às vezes, em tempo de uma guerra, ele utilizava de pessoas através não treinadas e dava poder para que essas pessoas combatessem na guerra. A mesma coisa é o que acontece com os apóstolos, que não são de uma casta superior, não são sacerdotes, não fazem parte dos saduceus e nenhuma dessas seitas, a não ser mais na frente só o apóstolo Paulo, mas Jesus está dando autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Porque uma das estratégias de guerra, a gente vê isso no livro de Macabeus, era jogar insetos, né, com alto grau de pestilência e de veneno através de uma catapulta no reino inimigo. E o que é que Jesus está dizendo? Vocês têm poder para pisar tudo isso. Toda a horda de Satanás, vocês não vão ter dano algum em relação a isso. Essa questão da designação, a questão do apostolado, é aquele que é enviado, é porque o rei também enviava pessoas. O nome Evangelion, né, o evangelho, era utilizado no Antigo Testamento para o rei que autorizava, para que, vamos supor, um rei de Jerusalém estava precisando de água. E ele mandava uma dessas pessoas autorizadas solicitar outro rei. Quando esse enviado voltava sorrindo, o pessoal dizia que era o evangelho, ou evangelion, que quer dizer boas notícias. Jesus é o rei, literalmente, porque Jesus já governa hoje, sem sombra de dúvida. Você pega Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, você observa isso, dessa questão desse reinado, que vai dizer o seguinte: ele nos transportou do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. O que é que acontecia? Quando o rei vencia na batalha, ele levava aquelas pessoas que eles queriam e que estavam, ou que tirava de resgate, aquelas pessoas que foram usurpadas do seu reino. Literalmente, nós fomos usurpados, né? Nós estávamos sequestrados na mão de Satanás e Cristo, assim, nos libertou e nos tirou de lá. Essa é a ideia que se tem. Colossenses capítulo 2, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo de Cristo na cruz também tem essa mesma linguagem de um rei que vence o imperador e toma o seu povo mais uma vez. A questão da libertação, do resgate, dessa ideia que se tem, é que Cristo mostra o seu reinado. Nada foge à determinação de Deus, o controle, né? Não estou falando do pecado. Quem diz isso é Abraham Kuyper. Abraham Kuyper vai dizer, em um dos seus livros, falando acerca de Jesus, né, da cosmovisão holandesa política calvinista, ele vai dizer o seguinte:
Não tenha nada nessa terra que Jesus não possa dizer que é meu, porque ele é rei. Ele é o Senhor de todas as coisas. A expressão Kyrios, quando em nenhum outro nome a salvação que importa que devamos ser salvos, Rush O'Donnell, eu me esqueci o nome dele, tem um livro, O Ateísmo na Igreja Primitiva. Os cristãos foram chamados de ateu, literalmente, vocês sabem por quê, não é? Porque eles acreditavam no Deus só e invisível, que não precisava ser representado por imagem alguma. Quando diz que em nenhum outro nome há salvação, isso é um grito dos apóstolos, dizendo literalmente que não é César que salva eles, que é o imperador, quem salva é Jesus. Jesus Cristo, ou Kyrios, é uma expressão, esse título é dado ao imperador romano, e vocês sabem que lá no primeiro século a pergunta era o seguinte, depois do decreto de 64 que Nero deu para perseguir os cristãos. A pergunta era o seguinte, os soldados romanos perguntavam, quem é o vosso Kyrios? E algumas pessoas diziam, Jesus Kyrios. Quer dizer, Jesus é o meu Senhor, é o meu rei, é o meu imperador. E esse grande problema fez com que alguns cristãos fossem perseguidos, mas entendiam que Jesus reinava muito mais do que uma perspectiva imediata nesse horizonte tão caído e perdido. Alguma pergunta, meus irmãos? Sim ou não? Estou vendo que não, né? Então vamos lá. Eu aqui encerro essa primeira parte. Na semana que vem, ou semana que vem eu vou fazer um vídeo. É porque lá onde eu trabalho, no meu trabalho é muito ruim a internet, mas eu vou fazer um vídeo mostrando claramente essa questão em relação à pessoa de Cristo e algumas coisas que a gente vai precisar para falar sobre isso. Tem certeza que não tem pergunta? Sim ou não? Se não tem... Se for analisar direitinho, se for estudar direitinho, tem pergunta, mas por enquanto não. Mas, Qualquer coisa que eu lembrar, eu coloco no grupo. mas tem alguma que queria falar agora? Uma das que eu tinha dúvida era com relação ao sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Cristo equivalente ao de Melquisedeque. No caso, eles... eu só vou explicar. Onde tem, eu acho que é em Hebreus que fala, que Hebreus trata capítulo desse 7. assunto. Hebreus capítulo Isso. 7. Porque dentro da visão judaica, Melquisedeque é uma pessoa assim que é enigmática. Porque ninguém sabe quem é o seu mãe, ninguém sabe se é o seu pai, ninguém sabe quem morreu. E a ideia era uma tipologia de que o Messias seria nessa perspectiva. Porque ele está defendendo ali, o que é que ele está defendendo? Deixa eu te explicar. O livro de Hebreus, qual é o ataque que os judeus estão fazendo aos cristãos ali? Eles estão dizendo que, literalmente, está lá no livro, deixa eu ver, tem um livro de Josué Gonçalves, que é um teólogo da Assembleia de Deus, é 100 e poucas páginas, é muito bom falando sobre isso, que foi Lições da EBD de 2017, na última parte. Deixa eu explicar. Os cristãos estavam sendo atacados dizendo que a religião dos cristãos era mais baixas. Por quê? Porque eles não tinham templo, eles não tinham sacerdote, eles não tinham os profetas, quem tinha eram os judeus. O escritor aos Hebreus, ele faz um contraponto em relação a isso. Ele mostra que Jesus é superior aos anjos, capítulo 1, superior a Josué, superior a Moisés, superior à ordem de Levítico. O argumento dele é muito bom, que ele vai dizer que Abraão, que Levi, os da tribo de Levi, deram dízimo através do nome de Abraão, porque Abraão, Abraão não é o ponto de partida do judaísmo, eles não dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E Cristo é da ordem de Melquisedeque. Aí ele está dizendo, olha, vocês sabem que Melquisedeque é superior a Abraão? O Jesus a quem nós servimos, ele é superior aos dois. E a ordem sacerdotal de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Levi, que também deu dízimo pelos lombos de Abraão. Veja, e Melquisedeque, Melqui de rei, Zedeque de justiça. Ele é rei de Jerusalém. Ele é sumo sacerdote e rei, que também está dentro dos ofícios de Cristo. Ele é sumo sacerdote e rei, também é profeta. É o que ele designa tudo isso no livro de Hebreus. É só um tipo de Melquisedeque, Cristo. Quer dizer, Melquisedeque, né? É um tipo, mas literalmente não é, porque Cristo é único.
Mas essa ideia é o argumento do ponto de partida para dizer que o sacerdote de Cristo é superior da ordem de Levi. E tem mais, porque da ordem de Levi eles oferecem sacrifício em todo o tempo. Jesus ofereceu o sacrifício uma vez só para sempre. Não se faz outro, não se repete. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito. Deu para entender agora? Eu sim. Professor, o senhor acredita que quem escreveu o livro de Hebreus, que não tem, a gente sabe que não tem uma autoria definida, mas tem algumas teorias, né? Uhum. Isso é uma pergunta, é? É, Pronto. Eu vou dar alguns chutes aqui. tem Martin algumas Lutero, teorias. algumas teorias, né? Martin Lutero disse que foi Apolo, porque era judeu de Alexandria, conhecia as outras coisas, mas isso é um chute que a gente chama, digamos que está até no livro, isso é um chute intelectual de Martin Lutero. Está ouvindo acreditar que foi Paulo, Eu acredito que Paulo não é porque é tão diferente a linguagem, né? a linguagem. E não falo isso do grego, não. Eu falo porque eu realmente não leio no original. Mas eu falo isso pelo próprio conteúdo em si. É muito diferente da forma que Paulo tratava os temas que ele queria tratar, né? Adolf Hannach, que é um teólogo liberal, ele acreditava que foi Priscila que tinha escrito, e os cristãos, no primeiro século, por um machismo velado, isso é o que ele vai dizer, ele é liberal. Ah, eu gostei Arrancaram, mais dessa teoria aí. gostou mais dessa, foi? Gostei dessa. E faz sentido. Todos os autores homens foram nominados e reconhecidos, e uma autora mulher não. Faz E sentido. assim, no Gostei caso, dessa. mas assim não tinha problema em relação à igreja de reconhecer isso, não. Mas assim, o problema é Eu acho porque que com a Igreja Católica tinha sim. Não tinha problema com a Igreja, digo assim, os apóstolos na época e tal, mas com a Igreja Católica reconhecer uma mulher escrevendo é é complicado. complicado, né? É complicado, né? Mas assim, e como assim a igreja católica não chancelou nada, acredito que só serviu de instrumentalização para determinadas coisas. Mas fora isso, não. Né? Mas assim, eu acredito, veja só, Orígenes, lá no segundo século, disse uma boa resposta, né? Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Então, isso aí, É a melhor de todas. a gente só vai ver quando tiver uma videoteca no céu. Se tiver lá uma videoteca no céu, ou se o Verdade. escritor dos Hebreus estiver lá, ou se não tiver, se desviou no meio do caminho, a gente pergunta ao próprio Cristo quem foi que escreveu Hebreus. Agora, sim, com relação a Paulo, tem uma linguagem diferente daquilo que é mais convencional, porque Paulo está dando algumas respostas de acordo, né, com aquilo que está sendo proposto. Paulo tem um cabedal intelectual para escrever aquilo ali tranquilamente, mas sem som de dúvida. Né? Se a gente for ver a linguagem paulina, Paulo se adapta muito bem a qualquer tipo de linguagem. São Paulo é um Agora, intelectual de alto nível, até pelo que ele estudou e era, né? Eu não falo nem por causa da linguagem culta, nem nada disso, porque não era costume nem a escrever sobre isso, né? profundidade do assunto, mas é diferente. A gente, quando lê as cartas de Paulo e quando lê a carta aos Hebreus, nota que são autores distintos. Não, mas isso é. Mas assim, quem dá até essa questão, o Russell Shedd, ele tem uma questão falando sobre a introdução dele, aquela do Shedd, sobre essa questão de que seja Priscila e Águila. Veja só, eu sou favorável aos ministérios femininos, tá certo? Eu não sou contra. Não tenho motivo para ser, porque dentro do colégio apostolado, dentro daquilo que a gente vê como Bíblia, Efésios 4:11 diz que Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Eu concordo que apóstolos e apóstolo, essa nomenclatura entrou em caducidade, mas profeta não. E lá em Atos capítulo 21, é claro, as filhas de Filipe, elas eram profetisas. E agora? Pois é, e tem até uma discussão com relação ao nome Júnia, não é? Se ela era, se Apóstola, era né? uma mulher e se era apóstola, né? Tem uma discussão sobre isso, se eu não me engano. Tem uma discussão. Agora tem alguns livros assim que são pesados em relação a isso, enfim. Grandes escritores de cabedal, eu tenho em inglês esse livro, tá certo? Eu mando lá, vocês botam no Google Tradutor e vocês verem lá, a gente como eu faço. Muitas pessoas defendem o Ministério Feminino. Inclusive, Craig Keener, um dos maiores teólogos do Novo Testamento hoje, é Craig Keener. Sem sombra de dúvida. Tem até um livro, Verdade. Five Views, né? As 5 visões sobre o ministério feminino. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive,
Inclusive, Febe era diaconisa da igreja. Febe era diaconisa da igreja. Sim, verdade. Então, isso aí é indiscutível. O grande problema é que alguns reformadores... entrou em caducidade também os profetas. Mas por quê? A resposta: quem não vê base na historicidade da igreja? Mentira. 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 Porque, se você ver, eu mandei o kit pentecostal para você e depois eu mando de novo. Tem um livro muito bom. Adoro o kit pentecostal. O kit pentecostal o livro não é continuista, que é o livro de Don Codwin, que é Sola Escritura e o Dom de Revelação, que é uma tese de doutorado dele na Universidade de Wittenberg. Sim. Tem um livro, Os 2000 anos do E pentecostalismo carismático, movimento carismático, do né? movimento carismático. Tem também aquele Sobre o Céu da Escócia, de Renato Cunha, que é muito bom também. Tem, deixa eu ver, e tem um livro do Craig Keener, né, que é a Hermenêutica do Espírito. Isso aí dá base para você ver, mostrando na historicidade da igreja que isso aí não acabou. Até nos pais da igreja você vê isso muito bem. O próprio Irineu de Lyon disse claramente que até hoje a gente vê pessoas que foram ressuscitadas andando entre nós. Nesse negócio, não é cessacionismo, é cessatanismo. Não é cessacionismo, não, é cessatanismo. Cessacionismo é satânico. É satânico. Para mim é satânico. Com todo respeito, é um ateísmo velado, né? É um ateísmo velado. É um ateísmo velado. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Não, Então, cara, os demais aí, deu para tirar dúvida? eu sim, com certeza. Então, vamos lá. Qualquer coisa, falar no grupo, tá certo? Vamos orar. Ora aí, para a gente encerrar, em nome de Jesus, para a gente ir para casa. Quer dizer, eu estou em casa, né? Vocês também. Sou eu para orar, porque meu filho está aqui do lado falando as línguas dele. As línguas estranhas. Pode orar, sem problema. Não. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, gratos, Senhor, por esta aula maravilhosa, onde podemos aprender, Senhor, mais da Tua parte, meu Deus. Continua nos abençoando, nos ajudando, nos concede uma noite de paz, na Tua santa presença, abençoa também o nosso dia de amanhã. Continue conosco, meu Pai, continue capacitando o professor, Senhor, para ensinar e continue capacitando a cada um de nós para aprender. Que nós possamos buscar a Ti cada dia mais e mais. Nós te agradecemos por tudo e por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus. Tem uma foto aqui. Tá certo? Amém. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo, lá, Caio. Luciano, reverendo Luciano. Amém. Fiquem na paz, Amém. abençoe. Fiquem na paz. Com prazer, professor. Amém. Deus abençoe a todos.